tomo a bênção aos meus mais velhos, na pessoa do Ogan Chunai, sua bênção, meu velho. Tomo a bênção aos babás, às iás aqui presentes, àqueles que compõem a mesa, aos meus irmãos, meus mais velhos, meus mais novos, meus iguais, e a todos aqueles que, iniciados, despertos, conscientes de sua potência ancestral. Quero agradecer o convite da APTES, da associação. Acredito que é um movimento que está surgindo em Sergipe com a perspectiva de tecer, né, outros realinhamentos com casas, com territórios, com corpos quartinha, corpos terreiro. Um movimento que a gente precisa, porque quando falamos do nosso direito de existir, a gente fala também dessa perspectiva de estar para o outro. E é uma perspectiva que está faltando muito no candomblé sergipano. Mas antes de iniciar a palestra, preciso me apresentar porque a gente também precisa fazer essa redemarcação social, pois já sabemos o quanto somos perseguidos, independente de termos títulos, independente de especializações, mestrados, doutorados, e essas questões afins. Nós sabemos que as rotas que estão para o candomblé, elas descartam essas academias eurocentralizadas e resgatam as potencialidades das comunidades dos territórios tradicionais. Então, os nossos saberes, eles se realinham com os saberes de terreiro e são potencializados para que a gente volte à academia e faça essa movimentação para os nossos. E nessa perspectiva, para além da psicologia, estou há 21 anos nessa caminhada, fazendo essa militância dentro da psicologia. Inclusive, estamos disputando aí a cadeira no Conselho Regional de Psicologia, uma luta, porque, infelizmente, é uma categoria que ainda não consegue compreender os nossos, digamos, os nossos tensionamentos simbólicos quando temos dentro do território terreiro. Estou frustrado porque questões, incorporações, caboclo, pombagira, preto velho, estou cansado por conta da função. E nesses recortes traumáticos que a gente também traz e leva para fora do terreiro, infelizmente ainda a psicologia ela não consegue alcançar essas subjetividades. Então a gente está aí na militância. Nós temos hoje uma composição no Conselho Regional Racial de Psicologia do Estado de Sergipe, composto por mim, por Sara, que é um momento de Catendê. Temos Isa também, que é de Zaze. E temos outras companheiras também que estão na luta, que são de Candomblé, são de Angola, são das mais variadas nações, e estamos nos complementando nesses diálogos construtivos, para que a gente possa também ter consultórios clínicos também que pensem os nossos corpos quartinhas, né? Porque é uma dificuldade muito grande aqui em Sergipe a gente manter esse diálogo, principalmente nas universidades, quando nós falamos do nosso direito de existir. Então, quando eu fui convidada, eu estava pensando o que eu poderia falar nesse caminho para a gente construir um diálogo reflexivo do que é ser, do que é estar, do que é pertencer, do que é construção de identidade. Porque a perspectiva do Ogan dentro da rota candomblessista, ela traz uma perspectiva também para além da sua conceituação, da sua persona, do seu corpo-território, porque o Ogan, ele é um corpo-território dentro do terreiro, ele é uma identidade que a gente necessita dentro do terreiro, porém é uma identidade também de grande importância e valor. Mas aí, para trazer as questões de importância e valor, o Ogan ele se reveste de princípios, né, princípios normativos, de caráter. Ele tem a liderança dele, que é nata, a comunicação dele com a ancestralidade, que é uma comunicação necessária para todos nós. A gente sempre fala que os encantos e os desencantos, os sabores e os dissabores também passam pela perspectiva do Ogan,
é ele quem tem o olhar clínico, o olhar crítico, é ele quem sente as primeiras vibrações, é ele quem sabe, que faz aquele chamado, que a gente olha para o órgão e diz, não, comigo não, hoje não, fique quietinho aí. É aquele que está hoje ali sentado, né? Aquele que está aqui, vocês também que estão diante de nós. Então, essa perspectiva do poder, ela também tem que ser muito, como é que eu digo, mastigada por todos nós que somos de terreiro, porque a gente não pode cair também nesse abismo colonial do controle do corpo do outro. Né? A perspectiva do Ogã, ele está ali para nos reconstruir e nos repotencializar dentro daquela perspectiva do diálogo com o orixá. Então, quando a gente traz essa encruzilhada do saber, aí a gente já desperta também a perspectiva da tríade de Exu, Oiá e Xangô, aquele que é justo para com todos nós. Então, o Ogã, ele deve ser muito justo para consigo e para conosco. A medida do toque que eleva a cadência nos conecta com uma potência ancestral que vai vibrar com todo o corpo dele. Então, a grandeza da participação, a grandeza e a importância de olhar o Ogã com uma perspectiva mais humana, uma perspectiva mais compreensiva, apesar dos atravessamentos sociais que já conhecemos sobre o homem preto e o homem de terreiro, né? A gente sabe que das invalidações desses corpos, se já existe para nós que somos mulheres de Candomblé, imagine para os homens de Candomblé, né? A sociedade, ela invisibiliza, a sociedade, ela desumaniza, né, essas pertences. São categorias que elas não são construídas com ascensões sociais dentro da nossa sociedade brasileira, mas nós que somos de Candomblé, que temos uma outra territorialidade, uma outra compreensão de cosmologia, de simbologia de vida e de qualidade de vida, entendemos que a perspectiva do Ogã, a perspectiva do homem dentro do Candomblé, ela traz uma centralidade, apesar de sabermos que o Candomblé ele é matriarcal, os saberes das mulheres, elas têm sua centralidade, mas eles circularizam, um saber que circulariza, mas o Ogã está ali com todas as suas pertenças, com todas as suas identidades, com aquilo que foi otorgado pela ancestralidade, pela espiritualidade, pelo orixá, defendendo o seu território e nos colocando nesse xirê das descobertas de nós. Então, eu trouxe aqui um rascunho, eu estava sentada lá na sala de espera e comecei a rascunhar e comecei a pensar no quanto já sofremos, né, historicamente, por não sermos bem-vindos, né, quando nós trajamos as nossas insígnias, nossos fios de conta, o nosso torso, nosso pano da costa, nosso fio de conta. Nós sabemos o quanto o racismo ele nos desumaniza, o quanto há de apropriação e diferenciação quando um homem branco, uma mulher branca chega dentro de qualquer setor social, cultural, portando seus fios de conta, suas roupas brancas, e ali está tudo certo, mas um homem preto de terreiro, quando chega, o olhar, ele é atravessado. Então, esse olhar atravessado, tem um pensador, Fanon, que ele fala muito sobre o peso da cultura e da civilização. Quando a gente entra para o Candomblé, a gente faz uma escolha de vida. A gente não pode pensar nessa perspectiva de entrar no Candomblé e de que tudo vai ser maravilhoso e que não teremos tensionamentos nem atravessamentos. Tudo vai correr da forma que tiver de correr para a nossa vida. O orixá está ali para nos potencializar, para dizer, estou contigo, vamos atravessar junto esse mar de lágrimas. Porém, nós sabemos o quanto o nosso corpo carrega traumas. Quando a gente entra no espaço, que as pessoas olham para a gente e a gente sente no olhar, né? Aqui não. Aqui você não precisa estar, aqui não é o seu lugar, aqui não lhe pertence. Quem é você? Por que está portando essas roupas? Que cabelo é esse? Que fio de conta é esse? Veio fazer macumba?
Eu já sofri muito atravessamento, eu trabalhei 11 anos no Centro de Aperfeiçoamento da Secretaria Municipal de Educação, e todas as vezes que iam existir diálogos que traziam referências a povos e comunidades tradicionais, eles automaticamente revestiam-se de pensamentos que íamos falar de macumba. E pasmem que eram doutores, gestores, pessoas dos mais altos escalões de universidades, mas que também trazem esses iletramentos, né, essas pessoas iletradas dentro dessa nossa perspectiva. Porém, ele fala que quando a gente assume, quando a gente escolhe o candomblé, quando a gente se inicia, quando a gente assume essa pertença, essa rota como identidade nossa, a gente também assume o peso de uma tradição e o peso de uma cultura. Então, a gente assume de imediato mais uma bagagem significativa na nossa vida, que é do racismo religioso. Apesar dos racismos e os outros ismos sobre os nossos corpos, o racismo religioso ele já entra como mais uma bagagem para todos nós, e uma bagagem que a gente precisa também conversar, né? Hoje, eu sempre digo, a gente precisa elevar o nível do diálogo dentro dos territórios de terreiro para outras esferas, porque a gente precisa também entender que nós somos um corpo preto político. Nós somos um corpo político. E quando entendemos essa perspectiva do corpo político, a gente entende a perspectiva de poder e querer eleger um dos nossos para estar lutando por nós. Hoje nós não temos. Por exemplo, não temos uma Secretaria de Igualdade Racial em Sergipe. A gente não tem representantes realmente candomblecistas dentro das instâncias de poder em Sergipe. E quando tem, são camuflados, são pessoas que não assumem a identidade, não assumem o peso da cultura, não assumem o peso de uma tradição. Então, a gente tem muita dificuldade. E essa dificuldade, ela é vinculada, e aí entre os aspectos da psicologia, com o nosso inconsciente coletivo, que ele foi condicionado dentro de um projeto de colonialidade de poder, para a gente poder não validar o outro. Então, nós temos o costume, sim, de não validar o outro, de não reconhecer o outro, de invisibilizar o outro, de dizer que o outro não presta, que a casa de fulano não presta, que fulano não sabe dançar, que fulano não sabe tocar, que fulano não sabe cantar. Então, nós fomos condicionados a desvalorizar o outro. Isso é um projeto colonial, um projeto de ruptura de inconscientes, e a gente pode ver muito bem isso diluído no filme Besouro, quando o cara lá chama o outro companheiro e diz, ó, aquele lá tá fazendo isso, isso e isso. Vá lá e acaba com ele. Então, há uma alienação ali, ele já acha que o outro lhe odeia porque tomou uma mulher, porque fez isso, porque fez aquilo, e ele não consegue enxergar a potencialidade daquele outro, mesmo ele sendo do mesmo território dele. Então, isso acontece, quando a gente faz essa analogia e traz para o terreiro, isso acontece muito dentro das nossas casas, dos nossos territórios. Né? Filho de santo que sai por birra, porque brigou com A, porque brigou com B, porque o outro não reconheceu. E essas práticas de desvalorização é um mecanismo também de estrutura, de destruição dos nossos corpos. Nós não podemos nos juntar. Se a gente valoriza o outro, caramba, aquele cara é orgânico, toca bem, vamos valorizar, vamos fazer isso, vamos fazer um movimento. Não. Os movimentos, eles são todos contrários. Os movimentos são todos os movimentos de invalidação daquela pessoa, aí invalida a pessoa, invalida o corpo, invalida o território, invalida uma comunidade. E aí, quando a gente vai buscar fortalecimento dentro dessas comunidades, as comunidades estão totalmente estilhaçadas. Então, as comunidades começam a ficar mais reclusas, a perspectivas das IAs e dos órgãos são categorias, sim, hierárquicas, que começam a ficar também mais reclusos, os fundamentos começam a ficar mais reclusos, e aí a gente vê a espetacularização, por exemplo, nas redes sociais. Então, cada um fazendo o que quer, da forma que quer, e ninguém mete a colher. Então, quando a gente também observa essas questões, a gente
e reencaminha novamente para essa questão do direito de existir. Quando a gente parte para a espetacularização, a gente atende ao crivo do colonizador também, que diz, macumba não presta, olha lá o que eles estão fazendo. Então, é todo um projeto de execração, é um projeto de extermínio da cultura. Eu venho lendo pesquisas que vem falando de uma questão, eu não vou nem mais ler isso aqui. Vem falando de uma questão de... Eu sou mulher de Oió, eu falo, eu gosto de falar bastante, apesar do dentinho. Vem falando de... não é de extinção, não é praticamente de extinção das casas de candomblé, mas diminuição dos cultos. Né? A gente vê atabaques, querem silenciar os atabaques, querem invadir casas. Há um projeto agora dentro do Ministério Público, que nós vamos ainda para a reunião dia 15, né? Dentro do Ministério Público, de capacitação para as instâncias dos agentes policiais, nas 3 instâncias, né? Federal, municipal, a Polícia Militar. A gente está vendo aí uma capacitação que já foi feita, mas não teve tanta ênfase, porque nós estamos diante de um projeto onde os evangélicos, os protestantes, neopentecostais, essas questões, esses regimes ideológicos, eles dominam o pensar da sociedade. E mais uma vez os candomblecistas, os povos de terreiro, os povos de Umbanda, eles ficam aquém desses discursos. E quando a gente observa essas questões, a gente se pergunta, e o nosso direito de existir? Eu tenho o direito de existir? Por que eles podem pregar até altas horas da noite e eu não posso tocar um atabaque? Por que é que a minha cultura, ela fere tanto? Ela fere porque nós temos saberes insubmissos, saberes subversivos. Nós rompemos lógicas, nós rompemos com esses pensamentos que trazem essas categorias de pode, não pode, deve, não deve. Por exemplo, quando a gente traz a perspectiva das pombagiras e suas gargalhadas estrondosas, quando elas rompem, né, com essa lógica do machismo, a gente também está atravessando estruturas de poder, e tudo isso é levado em questão. Então, eu penso o candomblé para além da perspectiva do xirê. O xirê, ele é de suma importância, a perspectiva do nascimento, do renascimento, do despertar, é uma perspectiva que nós necessitamos. A perspectiva do buri, das obrigações anuais, são perspectivas que nós precisamos para repotencializar o nosso corpo quartinha. Nós precisamos dessas redemarcações anuais, mensais. Tem gente que toma buri todo mês, tem gente que toma buri uma vez no ano, tem gente que faz seu caminhar. Então, o caminhar ele é individual, apesar de termos demarcações e hierarquizações nesse sentido. A gente entende que é necessário, mas a gente entende também que, para o nosso direito de existir, a gente deve pensar que o medo e a esperança, e aí eu trago Maya Angelou, uma ativista negra, que ela fala o seguinte, que o medo e a esperança, eles não podem ocupar o mesmo lugar, e a gente precisa convidar um para caminhar conosco. Então, nós somos candomblecistas e nós precisamos convidar a esperança dos diálogos, a esperança do avançar, a esperança do reconhecer o outro, do reconhecer as casas, os territórios, a esperança de reconhecer o quanto a perspectiva do homem ela precisa ser revista dentro dos territórios terreiros. Os homens não podem ficar somente na perspectiva dos tocos dos atabaques ou das perspectivas serviçais que a gente encontra por aí. Homem de candomblé não é somente porteiro e homem de candomblé não é somente órgão. O homem de candomblé, ele traz uma perspectiva de redesenhar também, junto conosco, mulheres de candomblé, os nossos corpos, os nossos territórios. E para além dessas questões, os ogãs, eles trazem a perspectiva dos oborós para perto de nós. Então, aqui eu saúdo a todos aqui, quero agradecer a todos, a César, a Azeite, as IAs aqui presentes,
quero tomar a bênção novamente e dizer que estamos aqui para seguir. Eu acredito que, e penso que a PETESE, ela tem potencialidade para trazer essas questões, esses diálogos reflexivos, para que a gente também possa avançar. Axé.